Bom dia, ouvintes do Café com Capital. Sejam bem-vindos a mais um episódio e dessa vez a gente está com um tema muito legal, que é o Orçamento Público de 2023. E para trabalhar esse tema interessantíssimo, a gente está aqui com Letícia Moura, economista formada pela USP, e com Maria Júlia Mintas, formada em Administração Pública e Administração de Políticas Públicas pela Universidade de Brasília. Letícia, para o nosso primeiro bloco, estrutura geral do orçamento, eu queria te perguntar, você pode nos explicar o orçamento de 2023, como ele foi organizado e quais as principais áreas para a destinação dos recursos? Claro, então, o Orçamento Federal 2023 foi aproximadamente em 5,4 trilhões de reais, e o que muitos não percebem é que grande parte desse valor já é comprometida com despesas obrigatórias. E a Previdência Social sozinha, ela absorveu cerca de 47% do total do valor, em torno de mais ou menos 2,5 trilhões de reais, e essa é de longe a maior despesa e reflete muito no nosso sistema previdenciário. Fazendo um gancho assim da fala de Letícia, é exatamente isso que ela falou. Se nós formos considerar os gastos, ele vai representar cerca de 20 a 25% do orçamento, e isso iria significar tipo 1,1 a 1,3 trilhões. É uma soma enorme que vai acabar gerando muito debate sobre a sustentabilidade justamente dessa política. Interessante muito essa fala de vocês, que faz a gente ter ideia de como é gasto o dinheiro público do nosso país. Para o nosso segundo bloco, a gente tem as despesas prioritárias e investimentos estratégicos. Quanto ao investimento à saúde, educação, ciência e tecnologia, vocês poderiam me falar um pouco sobre eles? E Letícia, como essas áreas foram tratadas? Bom, a saúde ela recebeu em cerca de 168 bilhões de reais, o que corresponde a um pouco mais de 3% do orçamento total. E já a educação ela teve um orçamento de aproximadamente 130 bilhões de reais, ou 2,4% no total. E o que preocupa muito os especialistas nessa área é a baixa alocação para ciências e tecnologia, que recebeu apenas cerca de 0,2%. Isso é um reflexo direto das prioridades de curto prazo e significa investir em pouca ciência e tecnologia, que vai acabar realmente comprometendo o nosso futuro. Um país que não aposta em inovação, ele corre o risco de parar realmente no tempo, economicamente e socialmente falando. Realmente muito interessante essa fala para a gente ver o desenvolvimento do nosso país, tanto socialmente quanto economicamente. É muito interessante a gente investir em políticas públicas de longo prazo e não pensar num período de curto prazo. Isso serve não só para o nosso sistema público, mas também para todos nós, como pessoas. Tá, para o nosso terceiro bloco, a gente tem pagamento de juros e propostas de reforma, que é um tema extremamente polêmico quando a gente fala sobre taxa de juros. E aí, eu quero saber o seguinte, o que significa esse peso no orçamento, o pagamento de juros nas dívidas? O pagamento de juros é um exemplo clássico de como a dívida pública ela pode se tornar uma armadilha fiscal. Com entre 20% a 25% do orçamento direcionado para isso, sobra pouco para outros investimentos em áreas que realmente precisam de um impulso. Há quem diga que uma revisão dessa política é essencial para liberar mais recursos. Isso. E isso também poderia começar com a reestruturação da dívida. E se pudéssemos reformar esse ponto, seria possível direcionar mais recursos para os setores estratégicos, como saúde, educação e principalmente a inovação, as áreas que trazem retorno social e econômico ao longo prazo. Muito interessante a fala de vocês. Isso realmente mostra essa discussão, esse debate é interessantíssimo para que a gente possa garantir um futuro próspero, onde a gente possa fazer vocês aprenderem e adquirirem conhecimento, para que vocês possam cobrar dos nossos governantes, para que a gente possa ter políticas públicas que afetem realmente a nossa vida no dia a dia, com maior qualidade de vida, com educação de qualidade, com meio de transporte. E agradeço você que ficou até aqui no Café com Capital e espero que tenha ficado claro
como foi esse orçamento público de 2023. Até a próxima, pessoal. Tchau.